que houve? O Tom Cruise não quer sair do armário. O quê? Me deixa em paz! Não podemos te deixar em paz porque você não quer sair do armário. À primeira vista, Preso no Armário parece só mais um daqueles episódios estranhos de South Park. Tem celebridade fazendo um papel patético, uma piada insistente com alguém preso em um closet, e aquela sensação de absurdo gratuito que a série sempre soube explorar muito bem. Nada muito diferente do que o desenho já fez centenas de vezes antes. Você começa rindo, achando que vai ser só mais 20 minutos de exagero e provocação, sem maiores consequências. Só que não é. Fica claro bem rápido que esse episódio está em um nível bem acima dos outros. Por trás do humor, existe algo bem mais pesado acontecendo. Porque enquanto você ri da piada do armário, a série está cutucando uma das religiões mais poderosas e fechadas do mundo. E isso teve um impacto enorme, com o episódio sendo retirado do ar, uma crise com a emissora, a saída de um dos personagens mais icônicos do show, e também uma das maiores polêmicas de South Park. Por isso, Preso no Armário não é só mais um capítulo comum, é a história sendo escrita. Pra quem não me conhece, eu sou o Bomberly, e ao longo desse vídeo a gente vai passar por todo o episódio, do começo ao fim, entender como essa trama aparentemente absurda se constrói, onde entram as celebridades, porque o famoso armário virou uma piada tão lembrada, e como tudo isso acabou virando uma das maiores crises de bastidores da história da série. Então já deixa o seu like, se inscreve se ainda não for inscrito, e bora descobrir como South Park destruiu a cientologia em apenas 20 minutos de episódio. O episódio começa com os meninos naquela energia clássica de um sábado à tarde. Eles acabaram de comprar cartas, e agora estão pensando em alguma coisa pra fazer e se divertir. Cartman então puxa uma lista de opções. O Kyle concorda, até o Ken acompanha. Só que todas essas opções têm algo em comum. Elas custam dinheiro. Seja laser tag, cartas, qualquer coisa que envolve gastar algumas notas. É nesse momento que o Stan entra em cena e fala que não pode ir. Não por falta de vontade, mas porque está economizando para comprar uma bicicleta nova. Aí vem uma das frases mais honestas do episódio, dita quase como uma piada, mas que serve de combustível para tudo que vem a seguir. Nada realmente divertido, é de graça. Você não conhece a primeira lei da física? Para se divertir, precisa ter $8. Nenhuma diversão é de graça. Mas eu não posso gastar dinheiro. Stan até tenta nadar contra essa lógica. Ele abandona os amigos e segue andando pela rua, procurando alguma forma de se divertir de graça. E é exatamente nesse momento que a ironia do episódio entra em cena. No meio do caminho, ele passa em frente a um stand oferecendo um teste de personalidade, grátis, divertido e sem compromisso. Difícil imaginar algo mais tentador para alguém que acabou de ouvir que diversão sempre custa dinheiro. E a abordagem é tranquila e simpática demais para levantar suspeita. Ninguém pressiona ele, nem vende nada de cara. Eles convidam, explicam, citam celebridades que participam do movimento e tratam tudo como algo leve. Stan até questiona se aquilo é uma religião ou algo do tipo, mas a resposta já vem pronta, desviando do assunto. E antes que ele perceba, já está sentado, respondendo algumas perguntas sobre sua vida. E essas perguntas são estranhamente vagas. Coisas do tipo, você às vezes se arrepende do que diz, ou então, a vida já pareceu confusa pra você. Aquele tipo de pergunta que, vamos ser honestos, qualquer ser humano responderia sim em algum momento da vida. O teste é genérico de propósito, e ele funciona porque é amplo, porque cabe em qualquer pessoa. E quando o cara termina de anotar tudo e olha pro Stan com aquela expressão séria, o veredito vem como um choque. Ele é profundamente perturbado, deprimido, miserável, e não fazia ideia disso. Bem, eu odeio falar isso, Stan, mas você é uma criança perturbada. Hã? Infelizmente você está completamente miserável e totalmente deprimido. E o Stan acredita. Não porque ele esteja realmente mal, mas porque alguém com autoridade acabou de dizer que ele está. E esse é o ponto em que a armadilha se fecha. A partir do momento em que alguém te convence de que existe algo errado com você, fica muito mais fácil vender a solução. E essa solução, claro, custa dinheiro. Para ser mais específico, $240. Não é pouco, ainda mais para uma criança que estava juntando cada centavo para comprar uma bicicleta. E a conversa dele com os pais na cena seguinte é quase dolorosa de tão real. O Stan não sabe explicar direito o que sente, só repete que está deprimido, porque foi isso que disseram pra ele. O Randy até tenta ser racional, mas acaba jogando pro Stan uma escolha. Ou a bicicleta, ou não ser deprimido. E o Stan, claro, faz o sacrifício. Ele abre mão de algo concreto, por uma promessa abstrata de bem-estar. Esse é meu dinheiro. Mas você tem que fazer escolhas com o seu dinheiro como todos nós. Quer bicicleta ou quer não ficar deprimido? Com o dinheiro em mãos, Stan volta ao centro da cientologia e passa por aquele tour padrão, cheio de sorrisos, frases tranquilizadoras e explicações que soam profundas, pelo menos na superfície. É aí que ele é apresentado a ideia dos tetões, que, segundo a cientologia, seriam entidades espirituais ligadas ao ser humano e responsáveis por traumas, emoções negativas e praticamente todos os problemas da vida. Quanto mais tetões grudados em você, pior. E a promessa ali é simples: identificar tudo isso e limpar.
E para que isso aconteça, entra em cena a auditoria. E é aí que somos apresentados ao tal medidor, que supostamente mede esses níveis espirituais invisíveis. O Sten então segura os cilindros, segue todas as instruções e não questiona nada. Ele quer acreditar que aquilo vai ajudar. Só que o que deveria ser mais uma sessão comum sai completamente do controle. O aparelho começa a marcar números absurdos, muito acima do normal, e o clima muda na hora. Um novo medidor é trazido, depois outro, como se o erro estivesse sempre no equipamento, nunca no resultado. Mas nada muda. O Sten não só tem níveis altíssimos de tetões, como algo que parece simplesmente impossível dentro das próprias regras do sistema. E é aí que South Park faz o jogo virar. Aquilo que deveria indicar um problema grave passa a ser tratado como um sinal divino, algo raro e quase milagroso. A notícia sobre os tetões do Sten sobe rápido na hierarquia da cientologia, e do nada, aquilo que era um teste barato vira uma profecia. E o Sten, ele não é só especial, ele é a reencarnação de L. Ron Hubbard, o fundador e profeta da cientologia. Nosso profeta retornou. A virada do episódio acontece de vez quando a cientologia literalmente invade a vida do Sten. Do nada, a casa dele vira ponto de encontro, com gente emocionada, fiéis chorando, e até o John Travolta surgindo como se fosse a coisa mais normal do mundo. Tudo isso enquanto a Sharon e o Randy tentam entender por que tem uma religião inteira tratando o filho deles como uma entidade divina. E não existe dúvida, para a cientologia, Sten não é mais o Sten, ele é o L. Ron Hubbard, um símbolo, alguém em quem eles precisam acreditar. E é aí que o episódio começa a entrar em algo mais profundo. Porque aqui não é só uma piada sobre religião ou celebridades. É sobre essa necessidade quase desesperada que as pessoas têm de seguir alguém, de colocar sentido na vida através de uma figura de autoridade, mesmo que essa figura seja uma criança de 8 anos. E então vem a cena que confirma tudo isso, e virou uma lenda na série. Sten sobe pro quarto, e quando abre a porta, dá de cara com ninguém menos que Tom Cruise, ajoelhado, emocionado, e tratando ele como um profeta vivo. É tão absurdo quanto cômico. E o melhor é que o Sten não reage como alguém que está diante de uma celebridade. Ele reage como uma criança cansada, que só tá querendo dormir. Tom Cruise, por outro lado, tá completamente carente de validação. Ele quer saber se o Sten, como seu profeta reencarnado, gosta dos filmes dele. Ele quer aprovação, quer ser reconhecido como um grande ator. E Sten, sendo Sten, responde do jeito mais sincero e despretensioso possível. Ele diz que o Tom Cruise é ok, mas não é tudo isso, e que existem atores melhores. E ele fala isso sem nenhuma maldade. Mas pro Tom Cruise, é o fim. O colapso dele é imediato. Ele entra em crise, vai pra dentro do armário do Sten, fecha a porta e se recusa a sair. E é aqui que a piada ganha camadas, porque não é só alguém literalmente trancado num armário. É o armário e esse personagem. A série não explica, mas o duplo sentido fica explícito. E quanto mais tentam tirar o Tom Cruise do armário, mais ele quer ficar por lá. A situação não demora pra escalar e logo vira notícia. Tem negociação, tem a polícia, e do nada, aparece o R. Kelly, cantando sobre a situação no mesmo estilo dramático da sua música, Trapped in the Closet, que inclusive dá nome a esse episódio. Eu me pergunto por que Tom Cruise não sai do armário, mas ninguém tem a resposta, então eu saco minha arma! No fundo, a piada do armário funciona porque é simples. Celebridades que não suportam críticas, com egos tão frágeis que qualquer comentário honesto vira ataque pessoal. O Tom Cruise no armário não é só uma piada visual, é South Park rindo da necessidade desesperada de aplausos, enquanto o mundo inteiro bate na porta do armário, pedindo pra ele sair. Tom, você não acha que já foi longe demais? Está na hora de você sair do armário. E enquanto o circo do armário continua rolando, o episódio puxa a gente novamente pro arco central. E é aqui que South Park decide apertar o botão vermelho. O líder da cientologia pede um momento a sós com Sten. Ele explica que o que o garoto vai ouvir é secreto, algo que só membros muito avançados da igreja conhecem. E então ele começa a contar a história. Ele fala de Xenu, um ditador galáctico que existia há milhões de anos. Fala de planetas superpovoados, de bilhões de alienígenas congelados, transportados em naves espaciais parecidas com aviões e jogados dentro de vulcões na Terra. E as almas desses alienígenas, agora chamadas de tetões, vagaram pelo planeta, grudando nos humanos e causando todo tipo de sofrimento psicológico até hoje. E enquanto isso tudo é narrado, a animação mostra exatamente o que está sendo dito, de forma direta. E é nesse ponto que surge a legenda que muda tudo, que diz que é nisso que os cientologistas realmente acreditam. Não é uma piada ou sarcasmo, é uma afirmação. South Park não tá zoando a história da religião. Está dizendo, isso aqui não é exagero nosso, é literal. E essa escolha é o que torna a cena tão ousada.
A série sempre brincou com religião, fé e crença, mas quase sempre usando uma parábola, exagero ou um certo distanciamento da realidade. Mas aqui não. Aqui ela coloca a crença exatamente como ela é descrita, e deixa o absurdo falar por si só. Então ele recolheu inúmeros aliens em todos os planetas e congelou a todos eles. A cientologia realmente crê nisso. Esse recurso já tinha aparecido antes no episódio Tudo sobre os Mormons, mas ali o tom era ameno. A ideia era mostrar uma fé estranha, mas sem atacar diretamente quem acreditava nela. Mas em Preso no Armário, a abordagem é completamente diferente. Não tem acolhimento e nem suavização, apenas exposição. E o impacto disso foi gigantesco. Muita gente afirma, até hoje, que conheceu a história de Xenu pela primeira vez assistindo esse episódio. Não por um documentário, não por uma reportagem investigativa, mas por um desenho animado no Comedy Central. E isso diz muito sobre o alcance cultural da série, e sobre o risco que ela estava disposta a correr. E o mais genial de tudo é que South Park entendeu que não precisava inventar nada. A própria narrativa já é tão absurda que funciona como humor puro quando colocada sem filtro. Depois de ouvir tudo aquilo, Stein faz o que ninguém ali esperava. Ele realmente senta para escrever a nova doutrina da religião, assim como o presidente da cientologia tinha pedido. E por alguns minutos, parece que a religião ganhou exatamente o que ele queria. E o Stein escreve de forma simples, sincera e quase ingênua. Ele fala sobre ajudar as pessoas, sobre felicidade. E então solta a bomba, sem perceber o tamanho dela. Ele diz que a entrada na igreja deveria ser gratuita, que ninguém deveria pagar para buscar iluminação ou paz interior. E é nesse ponto que o líder da cientologia finalmente deixa a máscara cair. Ele admite que tudo aquilo é um esquema financeiro, um negócio gigantesco, e que cobrar é parte essencial do sistema. Idiota, almas alienígenas do espaço, medidores de tetões. As pessoas lá fora acreditam nessa besteira e eu achei que você fosse esperto bastante para não acreditar. E o Stein, cansado, confuso e pressionado, até parece ceder a isso por um instante, e dá a entender que vai continuar no jogo dele. Mas aí vem o discurso público. Stein aparece diante dos fiéis, com todo mundo esperando uma nova revelação divina, e faz exatamente o oposto. Ele admite que não é reencarnação nenhuma, diz que tudo aquilo é uma farsa, e que as pessoas estão sendo enganadas. E a reação dos cientologistas é imediata. A adoração vira ódio, e o garoto, que era um profeta segundos atrás, vira inimigo. Ele é vaiado, humilhado e ameaçado, inclusive pelo próprio presidente da cientologia, que revelou a farsa segundos antes. E é nesse caos que a piada do armário também se fecha. Tom Cruise, John Travolta e o R. Kelly saem do closet, acusando Stein de tê-los feito parecer ridículos e prometem processá-lo. E a resposta do Stein pra isso, olhando direto pra câmera, quebra tudo. E não é só pra eles. É pra todo mundo que tá assistindo. Você me fez parecer idiota, eu também vou te processar. Então tá bom, pode me processar. Nós vamos mesmo. Tá bom, ótimo, pode vir. Vocês já me dão medo, me processem. E esse não é só o clímax do episódio. É South Park desafiando instituições, celebridades e sistemas inteiros de uma vez só, sem ironia escondida e sem rede de proteção. É a série dizendo, em voz alta, que algumas verdades incomodam justamente porque ninguém está acostumado a ouvi-las. E que, quando isso acontece, o problema nunca é a piada, é quem se sente ameaçado por ela. Depois que o episódio termina, é que a coisa fica realmente interessante. Porque Preso no Armário não acabou quando subiram os créditos. Aliás, nem créditos normais ele teve. Quando o episódio vai pro ar, todo mundo repara que não existe Trey Parker nem Matt Stone. Não existe ninguém. Só um tal de John Smith e Jane Smith, repetidos do começo ao fim. E isso é um recado bem claro sobre o receio que eles tinham, e sobre a fama de processar qualquer um, tanto da cientologia, quanto de algumas das figuras retratadas nesse episódio. South Park basicamente assinou o episódio dizendo que, se quiserem processar alguém, boa sorte. E a tensão só aumentou depois. Pouco tempo após a exibição original, uma reprise do episódio foi misteriosamente cancelada da programação. Oficialmente, disseram que era uma homenagem a Isaac Hayes, o dublador do chefe, que havia anunciado sua saída da série, mas essa explicação nunca convenceu totalmente. Então começaram a circular relatos de que o Tom Cruise teria pressionado a emissora, ameaçando boicotar compromissos promocionais do filme Missão Impossível 3. Nada disso foi comprovado oficialmente, mas o estrago foi feito, e o episódio acabou ganhando o apelido de Closet Gate, numa referência direta ao escândalo que se formou em torno dele. Esse nome mistura a piada central do episódio, o Tom Cruise trancado no armário ou no closet, com o sufixo gate, usado desde o caso de Watergate, para batizar polêmicas grandes envolvendo censura, pressão nos bastidores e tentativa de abafar alguma coisa. Ou seja, não foi só uma piada que deu errado, foi um episódio que gerou crise real fora da tela. E a saída do Isaac Hayes, o dublador do chefe, acabou virando o capítulo mais pesado de toda essa história.
Na época, a narrativa oficial era que ele teria deixado South Park por se sentir ofendido com o episódio e com a forma como a cientologia foi retratada. E a ideia que ficou foi de hipocrisia, porque alguém que sempre participou das piadas mais ácidas da série resolveu sair justamente quando o alvo foi alguém que ele acreditava. Só que anos depois, essa versão caiu por terra. O próprio filho do Isaac Hayes veio ao público contar uma história bem mais triste. Segundo ele, o pai estava debilitado após sofrer um AVC e não tinha mais controle total sobre decisões importantes da própria carreira. E muitas das declarações atribuídas a ele, incluindo comunicados oficiais sobre a sua saída da série, teriam sido feitas por pessoas próximas, pessoas ligadas à cientologia, sem que ele tivesse plena consciência do que estava acontecendo. E isso muda tudo, porque, de repente, a saída do chefe deixa de ser apenas uma polêmica sobre hipocrisia e passa a levantar questões bem mais delicadas, de influência, pressão e até exploração de alguém em um momento de extrema vulnerabilidade. E por causa disso, o personagem do chefe nunca mais voltou. E South Park perdeu uma das suas figuras mais icônicas, justamente no episódio que escancarava os bastidores de um sistema que não lida bem com questionamentos. No fim das contas, Preso no Armário continua sendo importante, porque ele não é só um episódio engraçado ou chocante. Ele é um retrato cru de como a fé, poder e fama se misturam de um jeito perigosamente confortável. South Park usou Stan, uma criança comum, para mostrar como sistemas inteiros podem ser construídos em cima de autoridade cega, medo de questionar e necessidade de pertencimento. E quando alguém simples resolve dizer que isso não faz sentido, a reação não é de reflexão, é de ataque. O episódio também escancara algo que vai muito além da cientologia. O quanto celebridades são protegidas, mimadas e colocadas num pedestal, onde qualquer crítica vira ofensa imperdoável. Tom Cruise no armário funciona porque é absurdo, mas também porque é simbólico. É sobre ego, sobre fragilidade e sobre a incapacidade de lidar com uma opinião honesta. E é por tudo isso que South Park segue sendo tão relevante, porque a série não negocia e não suaviza a piada para agradar ninguém. Quando o show decide ir fundo, vai até o fim, mesmo que isso gere polêmica, processo, crise de bastidores ou alguém tentando apagar o episódio da história. Se você curtiu essa análise, deixa o seu like para ajudar o vídeo a chegar em mais gente. E também comenta aí embaixo, pra você, qual é o episódio mais polêmico de South Park? Seria esse, ou você pensou em outro? Me diz aí. E se quiser continuar assistindo análises como essa, confere os vídeos recomendados que estão aparecendo na sua tela. Tenho certeza que vai curtir. No mais, é isso. Muito obrigado por assistir e nos vemos na próxima. Agora eu estou no armário. Eu também estou no armário.